Olá, queridos, uma boa noite a todos. Vamos avançar no nosso estudo do livro de Gênesis. Estamos passo a passo, verso a verso, desfrutando e aprendendo a palavra do Eterno. Conforme relatado na última aula, nós estamos em um propósito de estudarmos os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou a Torá, e nós estamos trilhando, caminhando no livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Estamos no capítulo 18. Se você ama a palavra do Eterno, ama as Escrituras, vamos juntos aprender a palavra do Eterno. Eu gostaria de começar esse estudo. Vamos dar sequência aqui no capítulo 18 do livro de Gênesis. Mas antes de nós entrarmos no texto em questão, eu quero ler aqui um texto do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nos diz o seguinte: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que nós aprendemos com este verso do profeta Oséias? O que nós podemos tirar desse texto que acabamos de ler? Simples. O profeta Oséias ele está nos exortando para nós conhecermos ao Senhor. E nós entendemos que para conhecer o Senhor, nós precisamos ler a palavra dele, nós precisamos estudar a palavra do Eterno, nós precisamos meditar na sua palavra. E o profeta Oséias, ele está nos ensinando, ou melhor dizendo, ele está nos exortando para nós conhecermos ao Eterno. E não simplesmente conhecer. Daqui nós aprendemos também que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então eu quero começar essa aula, nós vamos continuar a sequência do livro de Gênesis. Eu gostaria de começar esse estudo incentivando você a ler mais a Bíblia, estudar mais a palavra do Eterno, porque como foi relatado na última aula, a palavra do Eterno, ela é uma lâmpada para nós, é uma luz para o nosso caminho. Então, vamos prosseguir, vamos conhecer ao Eterno, o nosso Deus. Queridos, eu gostaria de falar aqui, nessa noite, na nossa continuidade do estudo do livro de Gênesis, eu gostaria de falar sobre um tema hoje muito importante. E esse tema ele tem muito a ver com a justiça. E a justiça, tanto a justiça de Deus, como a justiça social entre os homens. E para isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Você já parou para pensar o que estava acontecendo naquela cidade para Deus destruir toda aquela cidade com fogo? Você já parou para pensar qual era o pecado de Sodoma? Eu quero começar aqui esse estudo. Nós vamos seguir aqui a sequência do capítulo 18 de Gênesis. Mas eu quero começar com essa pergunta. Você já parou para pensar qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Deixa eu aqui organizar o nosso mapinha. É a pergunta que eu quero trazer aqui para nós, juntos, tentar aqui descobrir dentro das Escrituras qual era o pecado de Sodoma.
Por que Deus ele destruiu a cidade de Sodoma? Já que nós vamos falar aqui no nosso estudo da Torá sobre Gênesis capítulo 18, eu quero trazer essa pergunta. Qual era o pecado de Sodoma? Responde o profeta Ezequiel no capítulo 16, no versículo 49. Ele mostra para nós qual era o pecado de Sodoma. Está escrito em Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. O que nós enxergamos aqui nas palavras do profeta Ezequiel? Nós conseguimos aqui identificar qual era o pecado de Sodoma. E nós começamos a perceber somente por esse verso que o pecado de Sodoma era soberba, era uma cidade que tinha muita fartura de pão. Mas nos revela o profeta Ezequiel que Sodoma não fortaleceu o pobre. Nós aprendemos daqui que os moradores de Sodoma eram pessoas egoístas que não pensavam no próximo. Era uma cidade arrogante. Havia muita injustiça social lá em Sodoma. Nos conta o Midrash que Ló, ele tinha uma filha chamada Plotite. E o Midrash vai nos relatar que dentro de um contexto de soberba, de injustiça social, de violência, lá dentro da cidade de Sodoma, nos relata o Midrash que Plotite foi até a praça de Sodoma e ela percebeu: todos os dias que eu venho nessa praça, eu me deparo com um miserável, eu me deparo com um mendigo pedindo esmola aqui na praça de Sodoma, onde nós coletamos água. E Plotite percebe que esse mendigo estava ali na praça dia após dia e nenhum morador de Sodoma preparava uma alimentação ou levava um copo de água, um pão, um alimento para esse mendigo. Até porque havia uma lei lá em Sodoma que se alguém ajudasse o próximo, este alguém deveria ser morto. Então nos relata o Midrash que Plotite, filha de Ló, todos os dias, quando ela ia até a praça, buscar água com um vaso, Plotite colocava dentro do vaso farinha, frutas e de modo muito camuflado, escondido, a Plotite, ela dava pão, farinha, frutas para aquele miserável, para aquele mendigo que estava ali na praça de Sodoma. O Midrash nos conta que alguém começou a perceber e alguém pensou: como pode? Esse mendigo já era para estar morto. E começaram a pensar: como pode?
dia após dia, esse mendigo, ele se fortalece, ele fica mais forte. O que está acontecendo com ele? E o Midrash nos conta que alguém agora começa a observar ali na praça. E eles conseguiram identificar a causa da força daquele mendigo. E os moradores de Sodoma conseguiram prender a filha de Lot, a filha de Ló. E nos relata os Midrashim que os moradores de Sodoma levaram a filha de Ló até os juízes da cidade de Sodoma. E como havia ali maldade soberba, como diz o nosso profeta Ezequiel, os juízes decretaram a morte de Plotite, porque ela quebrou a lei de ajudar o próximo. E nos relata o Midrash que arrancaram a roupa da filha de Lot, da filha de Ló, passaram mel no corpo dela. Em praça pública, ela foi morta. Nós percebemos aqui a barbaridade dos moradores de Sodoma. Nós percebemos aqui uma despreocupação com o próximo, uma despreocupação em ajudar as pessoas. Daqui nós aprendemos que nós não podemos imitar Sodoma e Gomorra. Havia injustiça social, havia uma despreocupação para com o próximo. As pessoas tinham fome, mas ninguém lhe dava de comer. As pessoas tinham sede, mas ninguém dava de beber. Nós percebemos, por essa história do Midrash, a maldade de Sodoma. E o pecado era este: injustiça social, ausência de amor ao próximo, ausência de preocupação com o próximo. Nesse sentido, nós precisamos tirar uma lição daqui. Precisamos pensar mais no próximo. A história nos conta, o Midrash nos conta, que as pessoas chegavam em Sodoma e elas não recebiam ajuda. Elas não eram hospitaleiras. Havia uma injustiça. Este foi o pecado de Sodoma. Injustiça social e ausência de amor ao próximo. Com esse entendimento, nós vamos entrar agora, vamos dar sequência no livro de Gênesis, capítulo 18, que é o texto que nós estamos estudando. E vamos ver o que nós podemos aprender hoje aqui sobre a justiça social e a preocupação com o próximo. Então acompanhe comigo aí. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Vamos ler aqui o verso 2. Gênesis 18. Vamos ler aqui o verso de número 2. Está escrito em Gênesis 18, verso 2, as seguintes palavras: Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Nós percebemos aqui que 3
homens apareceram na casa de Avram. O Eterno havia mandado 3 anjos que para Abraão apareceram em forma de homens. Abraão, ele está na frente da sua casa e de repente aparece 3 homens. Abraão poderia ter desprezado essas pessoas. Talvez na mente de Avram, na mente de Abraão, eram 3 viajantes que estavam com fome, que estavam com sede. Daqui nós aprendemos que Abraão era muito diferente dos moradores de Sodoma e Gomorra, que fechavam as mãos para os famintos, para os pobres. Daqui nós aprendemos que o comportamento, a atitude de Avram, a atitude de Abraão, era muito diferente. Nós estamos aqui diante de um patriarca, um homem de Deus, um homem que tem experiência com o Eterno, e a postura de Abraão foi muito diferente dos moradores de Sodoma. Do verso 2 nós aprendemos que esses 3 homens foram até a casa de Abraão, que na verdade eram 3 anjos. O rabino Rashi, um dos mestres da Torá, um dos maiores comentaristas da Torá, o Rashi, ele nos conta que Hashem, que o Eterno enviou 3 anjos em forma de homens. Um desses anjos tinha uma missão específica: curar Abraão da Berit Milá, da circuncisão, e entregar o recado. O outro tinha a missão de entregar um recado para Avram sobre o nascimento de Isaac. E o outro de trazer punição para Sodoma e Gomorra. Então, resumindo, esses 3 homens de Gênesis 18, verso 2, deixo aqui enumerar. Um desses 3 anjos, segundo o Rashi, um deles veio para trazer a notícia do nascimento de Isaac. O segundo anjo para curar Abraão, e o que curou Abraão foi o mesmo que salvou Lot lá em Sodoma. E o Rashi, ele nos diz que o terceiro anjo, ele veio aqui para destruir Sodoma. Daqui, queridos, nós percebemos, explicando aqui o propósito desses 3 anjos, nós percebemos aqui no verso 2 que o Abraão, ele correu da porta da tenda ao seu encontro, como diz o verso 2, e prostrou-se em terra perante aqueles homens. Nós percebemos aqui que o Abraão, ele correu. Nos fala os comentaristas que o Eterno curou Abraão nessa visita. E ele se prostra em terra, porque era o cumprimento da época, era uma cultura, ao cumprimentar uma pessoa da época, você se prostrar no chão. Então não tem nada de espiritual aqui, simplesmente era um costume da época. O Abraão se prostra perante esses 3 homens e recebe eles. Nós vamos aprender aqui algo muito interessante. Nós vamos perceber que a postura de Avram era bem diferente dos moradores de Sodoma e Gomorra. Isso nós vamos perceber
nos versos 3 até o verso 8, nós vamos perceber que a postura de Abraão era bem diferente da postura dos moradores de Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra não havia amor ao próximo, não havia preocupação com as pessoas. Mas o Abraão, ele era um justo, ele era o homem que servia ao Eterno. E como nós já aprendemos, Abraão era muito rico e ele usou uma parte da sua prosperidade para investir em homens, para cuidar de homens. E agora, Hashem, o Eterno, o nosso Deus, ele está dando uma oportunidade para Abraão praticar a hospitalidade e servir as pessoas. Versos 3 até 8. E disse o Senhor, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga um pouco de água, lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passareis adiante, porquanto isso chegaste até vosso servo. E disseram assim, faze-me como disseste. Repare bem, olha a postura de Abraão. Eu quero abrir aqui um parêntese e perguntar, você tem demonstrado amor ao próximo? Quando o Eterno ele te dá oportunidades para você praticar a justiça, ajudar o próximo, qual é o seu comportamento? Eu quero contar aqui um relato que aconteceu comigo. Alguns meses atrás, eu ganhei um pão. E justamente nesse dia eu estava com uma vontade de comer um pão caseiro. E alguém chegou até mim e me entregou um pão de presente, um pão caseiro. Justamente nesse dia, era um domingo, eu e a minha esposa, nós fomos levar uma amiga em um bairro um pouco distante aqui em Bauru, e nós paramos em um semáforo ali próximo da rodoviária, e de repente chegou um rapaz até ao meu carro e perguntou o seguinte: vocês têm alguma coisa para eu comer? Eu abençoada do pão na minha frente. E naquela hora eu entendi uma coisa. Aquele pão que o Eterno me deu, na verdade não era para mim. Deus estava me ensinando uma grande lição. Que eu, naquele dia, deveria pensar no próximo. Olhei para o meu pão, olhei para Débora e falei, perdemos o pão, mas o Eterno sabe de todas as coisas. Entregamos o pão para aquele senhor que estava necessitando de uma alimentação para aquele momento. Queridos, nós vamos perceber aqui que esse tema é um tema muito propício para os dias de hoje. A justiça social, o pensar no próximo, o ajudar o próximo. Nós não podemos dispensar uma pessoa que pede um prato de comida no nosso portão com as mãos vazias. Quando você precisa de algo e você não tem como resolver esse problema, você não vai até Deus e pede para Ele? E se Deus dispensasse você de mãos vazias? É proibido nós mandarmos pessoas embora que pedem uma alimentação de mãos vazias.
E aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, nós vamos perceber que o Abraão, ele recebe esses 3 anjos em forma de homens. E o Abraão corre até eles. E o Abraão oferece água. Abraão oferece pão para eles. Abraão oferece uma árvore para eles ficarem debaixo, para se refrescarem. E Abraão, ele era tão conectado com o Eterno, que diz o Midrash, que quando os visitantes chegavam na casa de Abraão, eles ficavam debaixo dessa árvore. Se as pessoas que chegassem ali tivessem um coração bom, um coração aberto para ouvir os ensinamentos do Eterno, nos relata o Midrash que os galhos dessas árvores cresciam e balançavam. Mas se a pessoa era perversa, os galhos das árvores se encolhiam. E nos relata o Midrash que quando esses 3 anjos chegaram ali, os galhos das árvores balançaram e cresceram. Eram pessoas especiais. Até porque nós sabemos que eram 3 anjos. Mas olha a postura de Abraão. É para isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque não é teoria aqui. Nós queremos tirar uma lição desse ensinamento e já logo em seguida praticar isso. Talvez amanhã num semáforo. Talvez você vai praticar essa justiça, essa ajuda ao próximo amanhã na sua casa, no seu ambiente de trabalho, com os seus vizinhos, dentro da sua família. O Abraão, ele oferece água, árvore e sombra fresca e um pedaço de pão. Mas, olha que interessante. Nós sabemos que o Abraão, ele ofereceu um pedaço de pão. Nós aprendemos que aqui Abraão ofereceu um pedaço de pão. Mas quando nós lemos os versos anteriores, nós vamos aprender que um justo, ele oferece um bocado de pão, mas sempre dá muito mais do que isso. Vamos ler os próximos versículos. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Verso 8. Tomou também coalhada e leite e um novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Olha que recepção, olha que hospitalidade. Daqui nós aprendemos que um justo, ele faz muito mais do que ele promete. Esse comportamento de Abraão foi muito diferente do comportamento dos moradores de Sodoma. Lá em Sodoma havia injustiça social, não havia preocupação com o próximo, não havia amor ao próximo. Inclusive, como foi relatado aqui no nosso estudo, a filha de Ló morreu em praça pública. Uma das causas de ter Deus destruído a geração de Noé, a geração de Noé, foi essa injustiça social, a falta de amor ao próximo. E nós estamos aprendendo aqui uma lição prática. Amar o próximo é um mandamento.
E quando você pratica este mandamento, uau, você é muito abençoado por Deus. Quando você pratica o amor ao próximo, diz lá em Provérbios que quem ajuda o próximo, o pobre, empresta a Deus. É um mandamento que agrada muito ao Eterno. E aqui nós vemos um contraste. Em Sodoma, ninguém se preocupa com ninguém. Mas aqui temos um exemplo. Avram estava enfermo. Hashem desceu, curou ele. Deus viu que Avram estava triste porque já não praticava a hospitalidade. Deus mandou 3 anjos em forma de homens. E o Eterno estava dizendo: você vai praticar a hospitalidade. E daqui nós aprendemos que um justo, ele faz muito mais do que ele promete. Porque Abraão falou: eu vou separar um bocado de pão. Mas Abraão deu muito mais do que pão para esses 3 anjos. Sem ele saber, Abraão estava servindo a corte celestial. Ele prometeu um bocado de pão, mas um justo faz muito mais do que ele promete. E da onde nós aprendemos que um justo, ele faz muito mais do que ele promete? Porque o nosso Deus é justo. Porque o nosso Deus é assim, ele promete uma coisa, mas dá muito mais para nós. Isso está escrito lá em Gênesis, lá no livro de Bereshit 15:14, onde o Eterno diz para Abraão: mas eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. O Eterno falou assim para Abraão, lá no futuro: eu vou libertar vocês do Egito. Mas um justo, ele faz muito mais do que ele promete. Deus libertou o povo de Israel do Egito e deu mais. Eles saíram com riquezas do Egito. E assim deve ser nós, queridos. Chegou a hora de nós praticarmos esse mandamento do Eterno. Há tanta injustiça social. Você já parou para pensar por que existe o pobre e por que existe o rico? Deus está nos dando oportunidade de transformar esse mundo. Devemos ajudar uns aos outros. Não devemos fechar os olhos para aqueles mendigos que estão lá na praça de Sodoma. Devemos ser como Avram, que abriu a sua casa, praticou hospitalidade, ofereceu um bocado de pão, mas fez muito mais. Pense no próximo. Ajude o próximo. São as lições que nós estamos tirando aqui de Gênesis 18. Não dá para nós negarmos. É o texto que está nos dizendo. O comportamento de Avram. Mais para frente no estudo, nós vamos estudar a parte de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19. Eu adiantei um pouco para fazer um contraste. Sodoma e Gomorra, como diz o profeta Ezequiel, não dava nem pão para os mendigos. Não havia amor ao próximo. Avram, um exemplo, um modelo, abriu a sua casa, usou os seus recursos, deu de comer até aos anjos. E aí eu digo para você, quem tem um coração como este, com toda certeza, será retribuído pelo Eterno. Porque nós vamos ver nos versos abaixo que o Eterno, ele faz a promessa que Abraão e Sara seriam pais. É isso que Deus faz. Então que nós possamos refletir nessa noite e pensar e que nós possamos pensar no próximo. Que Deus te abençoe e que você pegue essa história, aprenda com Abraão. Sempre faça mais pelo próximo. Talvez possa ser um anjo que está aparecendo na sua casa e o Eterno esteja te testando. Que o Eterno te abençoe e vamos iluminar esse mundo
com a presença do Eterno. Deus abençoe a todos.